Bom dia aos amigos, amigas, aqueles que acompanham o Telesaúde como canal de informação em saúde, formação também, como canal que educa em saúde, né? Isso é bom. Nós somos gratos a esse canal em função do que ele tem proporcionado ao campo da saúde no Estado. Eu sou da Secretaria de Estado da Saúde, trabalho com promoção da saúde, e estou aqui para falar de mais um assunto, dessa vez, como abordar a sexualidade com as crianças. É um tema delicado, é um tema difícil, é um tema num país em que nós temos índices enormes de pedofilia, de violência infantil no tocante à sexualidade, muito trauma, muita dor, muito medo, muita angústia, muito desamparo, muita tristeza sobre esse mundo, o mundo da sexualidade infantil, agora alvo de violência também como tantos outros setores da vida nacional, não é? Alvo de violência. O tema é como abordar a sexualidade com as crianças. Vamos compreender, então, 5 pontos. Estes 5 pontos que nós vamos compreender são simples. Voltarei a esse assunto mais tarde, em outra aula, aprofundando, mas aqui eu quero apenas dar uma introdução que seja o suficiente para que a gente se situe nesse mundo, né? É preciso que compreendamos o mundo infantil. O mundo infantil é diferente do mundo adulto. No passado, havia um desprezo quanto ao mundo infantil. Se dizia que a criança não tinha juízo, não tinha pensamento formado, olha que absurdo, né? Pensamento formado em criança. Não tinha razão, não tinha, enfim, o pensamento racional, não tinha emoções maduras, claro que não. E o que se queria da criança é que ela fosse tão somente um adulto em miniatura, um adulto miniaturizado, conseguindo falar isso com dificuldade, né? Um adulto em miniatura. Então, hoje no interior de muitas cidades, né, nós encontramos crianças de 7, 8 anos, meninos vestidos como o pai, né, o mesmo figurino, e a menina vestida como a mãe, o mesmo figurino. Isso traduz a concepção de muitas classes sociais, inclusive e principalmente no interior, onde a criança é destituída da sua infância e ela é considerada um adulto miniatura. Tem que ter o juízo do adulto, tem que ter a conduta do adulto, o autocontrole do adulto, tem que ter o pensamento do adulto e tem que ser obediente, e muito obediente. De sorte que esse mundo infantil do passado, nós provamos, né, através da ciência da psicologia, da pedagogia e de tantas outras abordagens ao mundo infantil, né, que não é assim, não é bem assim. O mundo infantil é um mundo de fantasia, necessariamente um mundo de fantasia, porque a criança não tem linguagem que simbolize, que seja capaz de construir uma realidade como é para o adulto, que seja capaz de constituir sentenças que possam ser desenvolvidas em busca de uma verdade, de uma argumentação, de uma afirmação, etc. A criança não faz isso, a criança não argumenta, a criança descreve fantasias, vive de fantasias. Para você ter uma ideia, o brinquedo para a criança é uma linguagem. Quando uma criança quer se expressar, ela usa a brincadeira. O brinquedo para a criança é coisa séria. De sorte que no mundo de fantasia da criança, a fantasia é coisa séria, o brinquedo é coisa séria. O que ela pensa, o que ela conjectura, o que ela imagina, pertence ao mundo dela. No mundo dela não há lei de causa e efeito, aliás, nem para nós hoje. No mundo dela não há uma coisa produzindo outra, uma coisa em consequência da outra, uma coisa depois da outra. A noção de tempo na vida da criança é muito precária, muito frágil. E a noção também de espaço é toda fantasiosa. De sorte que se uma criança está numa sala e, por exemplo, uma boneca conversa com ela, suponhamos por um ventríloco, ela vai acreditar que a criança está conversando. Isso não tem nenhum problema.
O mundo da criança é um mundo mágico, é uma fantasia e é uma magia total. A criança no seu mundo tem uma coisa que nós chamamos de egocentrismo, isto é, a criança pensa a partir de si e só a partir de si. Imagina as coisas só a partir de si. Ela é o centro de todas as coisas. O sol nasce para ela, a noite chega para ela, o alimento é para ela, o mundo existe para ela, ela é a vida, ela é o mundo, ela é a alegria, ela é a tristeza, ela é a causa de tudo. De sorte que esse egocentrismo pode produzir no mundo infantil, por exemplo, um sentimento de culpa muito grande. Quando os pais se separam, uma criança pequena vai pensar que ela é a causa da separação, porque o lar gira em torno dela. Quando os irmãos brigam, os maiores, e se separam, a coisa fica feia, a criança vai pensar que é por causa dela, porque ela está no centro. Tudo de ruim ou de bom que possa acontecer no lar tem a criança como centro. Ela se acha o centro, ela se considera o centro de tudo, porque o pensamento dela é egocêntrico, é mágico, é fantasioso e não pode ser diferente, porque a criança é um ser em formação e o pensamento, até chegar à racionalidade complexa, tem que passar antes pela fantasia, pela magia, pelo egocentrismo, por tudo isso que eu disse, inclusive em termos de linguagem, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Nesse mundo infantil, o erotismo ainda não considera o corpo propriamente, porque não é o corpo da criança ainda em termos simbólicos, em termos metafóricos, em termos de linguagem. O corpo dela é algo indefinido, é algo em formação. Ela tem uma certa imagem do corpo, mas ela não tem uma consciência total, uma consciência plena desse corpo. Aliás, nem nós temos consciência total do corpo, mas a criança não tem quase que de jeito nenhum. O corpo da criança é um corpo de imaginação, de fantasia. E nesse corpo de imaginação, de fantasia, o erotismo é completo. A criança sente prazer da cabeça aos pés, mas não é um prazer sexual, é um prazer de um corpo fantasioso, de um corpo mágico, de um corpo que pode se transformar em qualquer coisa, de um corpo que pode virar bicho, pode virar um gato, um cachorro, uma árvore, o sol, um corpo que se transforma em quase tudo. Então, é um erotismo difuso, é um erotismo total, é um erotismo que se esparrama pelo ambiente. Tudo é da criança, a criança tem ciúme de tudo, a criança se apaixona por tudo e logo esquece, a criança se liga a tudo. Tudo é a criança e a criança é tudo, porque não há uma definição de uma imagem corporal madura. Portanto, o erotismo infantil é um erotismo difuso, ampliado, que diz respeito ao ambiente e a um corpo que não tem delimitação muito clara, muito nítida. Dentro desse mundo existe a linguagem da criança bem descrita por Piaget. Essa linguagem é concreta, ela não metaforiza, ela não constitui símbolos, ela não fala simbolicamente, ela não tem pensamento nem linguagem abstrata, de tal forma que essa linguagem infantil, concreta, é aquela com que ela faz tudo, ela se comunica, ela constitui o seu mundo, ela se constitui, ela se percebe, ela fala de si, ela fala dos outros, ela fala da vida, mas dentro de uma linguagem muito concreta. Por exemplo, nós dizemos assim, lá no pé daquele morro, passa boi, passa boiada. A criança vai pensar que o morro, aquele monte, tem um pé, um pezão, Ela fica imaginando que número que o pé do morro calça, porque se há um pé do morro, é porque o morro tem um pé, e olha só que pé que tem o morro. Por que ela pensa assim? Porque ela é concreta. Pé é só pé, não é outra coisa, não dá para imaginar outra coisa. Portanto, nós, quando colocamos uma palavra e dela tiramos vários sentidos, é porque nós desenvolvemos um pensamento racional simbólico. A criança, como não tem isso, vai pensar concretamente
O braço da mesa é um braço, né? A asa do nariz é o nariz com asa. Então, não se pode dirigir a criança em termos de linguagem, desprezando o fato de que ela não simboliza, não pensa abstratamente, não fala por símbolos abstratos, ela é concreta, bem concreta. A criança e muitos analfabetos nesse Brasil afora, muitas pessoas semi-analfabetas também, que não podem simbolizar, não podem metaforizar, porque tem uma linguagem concreta. Ok. Essa linguagem constrói mitologias, de sorte que a relação com a mãe é mitologizada, a relação com o pai, idem, com o irmãozinho, idem, com a escola, idem. A criança, para entender o seu mundo, ela vai construindo historinhas, historinhas da escola, historinhas da professora, historinhas da mãe, historinhas do pai, historinhas do amiguinho. Essas historinhas, que nós chamamos de mitologia infantil, é que vão dando compreensibilidade, um sentido infantil à criança no seu mundo infantil. De sorte que, se nós queremos falar de sexo à criança, é melhor nós considerarmos o fato de que ela tem uma história para isso, não é? Ela dá notícia de adultos que fazem sexo. Que historinha elas construíram para isso? Elas têm uma ideia de que os bebês vêm de algum lugar. Que historinhas elas constituíram para isso? Uma senhora me disse, eu contava para minha filhinha pequena a história da cegonha, o bebê que vinha no bico da cegonha e deixou em casa você, né? Ela contando para a filha, deixou você em casa e eu crio você porque uma cegonha trouxe. E a filhinha respondeu, não é assim não, eu acho que não foi uma cegonha, eu acho que foi uma gatinha, igual a do vizinho. Então ela imaginou a gatinha parida tinha lá o seu jeito de... Um dia ela apareceu com os seus filhotes, começou a criar esses filhotes, a cuidar dos filhotes, e ela imaginou que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, a mitologia infantil é criada pela própria criança em relação a tudo, principalmente em relação ao sexo. Então, se você quiser conversar com a criança sobre sexo, queira saber antes qual é a mitologia, qual é a historinha que ela inventou para aquilo. Se ela não inventou, ela vai inventar. Então, o que o adulto pode fazer é ajudá-la a construir a sua história. Mas, Miguel, não vai ser exato, não vai ser verdadeiro, a coisa não é assim. Claro que não é assim, é do jeito dela, é no mundo dela, é na linguagem dela, é na mitologia dela. Ela não é adulto, ela não tem nenhuma obrigação de saber exatamente como é o mundo, por mais sofrido que o pai e a mãe sejam. Eu vou ensinar para essa criança de 4 anos o que é a vida, o que eu sofri, porque com 4 anos já sabia o que era a vida. Sabia nada, ninguém sabe. Então, é preciso primeiro, ao abordar a sexualidade com criança, saber qual é a mitologia dela. Para que isso, Miguel? Porque essa mitologia pode ter sido construída sobre o medo, e é hora de acalmar a criança, sobre o pânico, e aí é hora de acalmar a criança, sobre uma série de dados que podem dar muita confusão, muito conflito, muita angústia, muita infelicidade na vida da coitada da criança. Histórias que ela ouviu, normalmente ameaçadoras, pesadelos que ela teve. Certa criança viu, né, pais transando no quarto com a porta aberta, e eu perguntei por que eles faziam isso, eles me responderam que é para as crianças desde cedo saberem como é que é a vida, como é que as coisas acontecem. E eu perguntei mais tarde para a criança o que ela tinha achado, disse, parecem monstros, é muito horrível, porque ela tinha construído um mito infantil monstruoso sobre o que ela tinha visto. Então, a gente aborda a sexualidade com crianças, conhecendo o mito delas e só interferindo se esse mito é um mito de angústia excessiva, de trauma, muito trauma, de pânico. Aí a gente ajuda a criança a construir um mito, uma historinha mais bonita, uma historinha mais interessante, uma historinha mais encantadora, do jeitinho que ela gosta,
como se fosse conto de fadas, inclusive para os meninos, né? Tá. Esse sujeito infantil que constrói as suas histórias e através delas dá um sentido ao mundo em que vive, né, é um sujeito que vai se desenvolver. Então, em cada estágio do desenvolvimento, ela vai abordando a realidade segundo a sua própria linguagem, segundo a sua própria visão, segundo as informações que consegue colher, e é assim que nós aprendemos. A aprendizagem não se dá de fora para dentro, de uma verdade paradigmática para dentro de um sujeito imaturo, de um ser superior que sabe tudo para uma cabeça que não sabe nada, como se fosse uma bênção, né? Olha só, uma bênção de um ser que sabe tudo, dando a dádiva do saber à cabeça da criança, assim, magicamente. O adulto que pensa isso é muito infantil, construiu a sua própria história e agora está reproduzindo como se fosse adulto. Não é nada disso. Então, o sujeito infantil é um sujeito que vai evoluindo por estágios, porque é um ser em desenvolvimento e vai construindo as suas próprias histórias, os seus próprios mitos, vai edificando tijolo por tijolo a construção do seu saber, do seu conhecimento, e isso merece respeito, isso merece acompanhamento, isso merece valorização e consideração sobretudo. Então, o que é a sexualidade para a criança? Aquilo que ela tiver construído. Se for ruim, a gente ajuda a melhorar. Agora, dizer para a criança que existe uma sexualidade assim, assado, isso é a verdade, é perder tempo, porque a criança não vai acreditar em nada disso. Ela acredita só no que ela pensa, no que ela constitui e no que ela quer saber. Ela é viva, ela é esperta e ela está certa. Viva criança, vamos respeitar o pensamento dela, a eroticidade dela. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque certos pedófilos interferem na vida sexual da criança, induzindo-as na sua ingenuidade a posarem nuas, a mostrarem o seu corpo, e a criança, como é muito erótica, envolve aquele pedófilo no seu mundo de sentidos, de sensações, de percepções. Por essa entrada, os pedófilos entram e fazem um estrago danado, né? Sorte que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o mundo infantil é um mundo a ser protegido, a ser estimulado, a obter informação, mas informação que ela possa constituir dentro do seu esquema de histórias que dão sentido ao seu mundo. Ok? Um grande abraço àqueles que me escutaram nesse momento, não é? É isso que a gente tem a dizer. Volto em outra aula para falar sobre sexualidade infantil, mas dessa vez com aspectos mais densos, dessa vez com aspectos mais profundos, né? Porque numa aula só não dá, senão fica muito comprida. Falamos do mundo infantil, do erotismo infantil, da linguagem infantil, da mitologia infantil, né? Dentro do mundo da criança, né? Dentro da percepção da criança.